No episódio de hoje, a doença do Jeca Tatu, o amarelão, ou o nome chique, ancilostomose. Vamos conhecer os seus agentes etiológicos, Ancylostoma duodenale e Necator americanus, a forma de contaminação, o ciclo pulmonar e, é claro, as prevenções. Não se esqueça, se inscreva no canal. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente no Biocrio, na nossa série sobre parasitologia e hoje falando do nosso episódio que vai tratar da doença chamada ancilostomose, ancilostomíase. Doença essa que pode ser provocada por duas espécies diferentes de vermes nematóides. Um verme chamado de Ancylostoma duodenale e um outro verme que causa a mesma doença, denominado de Necator americanus. Essa doença, ela é vulgarmente conhecida por doença denominada de amarelão. E por que ela recebe esse nome de amarelão? Porque durante a atividade do verme dentro do trato digestório do ser humano, haverá uma perda excessiva de sangue provocada pelas lesões que o verme provoca junto à parede intestinal. E essa perda excessiva de sangue levará a um quadro grave de anemia, daí o termo usado amarelão. Essa doença ela foi muito vinculada há bastante tempo no Brasil, associada ao livro Urupês, de Monteiro Lobato, onde ele tinha um personagem que mostrava a vida do caipira brasileiro chamado Jeca Tatu. Então, toda vez que você ouvir falar em Jeca Tatu, eles estão tratando da doença chamada de ancilostomose, ancilostomíase, ou simplesmente o amarelão. Vamos imaginar o seguinte, vamos interpretar o seguinte. Os dois vermes, embora sejam nematóides, eles apresentam em diferentes gêneros, e obviamente em diferentes espécies. Se nós pegarmos um Ancylostoma duodenale, o primeiro verme nosso, o termo ancilo significa gancho e o termo estoma significa boca. Então esse verme ele apresenta ganchos da boca. Se nós analisarmos esse verme pela morfologia externa, portanto o Ancylostoma duodenale, pela morfologia externa, você terá o seguinte: na porção anterior, ou seja, na frente do corpo desse animal, você vai notar a cavidade oral, você vai notar a boca desse organismo. E essa boca vai apresentar um conjunto de ganchos córneos, os quais ele vai se fixar na vilosidade intestinal e vai se alimentar do sangue que flui da lesão. O segundo detalhe ligado ao Ancylostoma duodenale é que ele é um verme que se desenvolve principalmente em regiões que apresentam um clima mais frio, ou seja, é um verme que ocorre em clima temperado. Já se nós analisarmos o Necator americanus, o termo Necator significa matador, Portanto, é um matador de americanos. Esse verme, observando pela sua morfologia externa, portanto, esse aqui será o nosso Necator americanus, Você vai ter uma diferença que é o seguinte na morfologia externa. Observando, eu tenho a mesma cavidade oral, só que diferentemente de ter ganchos córneos, esse verme ele apresenta um total de duas lâminas, chamadas lâminas cortantes. E por meio dessas lâminas cortantes, ele também perfura a velocidade intestinal. Outro detalhe com relação a esse verme é que enquanto o Ancylostoma duodenale ocorre em regiões de clima temperado, o Necator americanus ele é um organismo que ocorre em clima, veja bem, em clima tropical. Portanto, no Brasil, na América do Sul, aqui nessa região, nós encontramos muito mais o Necator americanus. Veja bem, como que se dá o ciclo desse verme? Muito parecido com o ciclo que nós vimos em aulas anteriores relacionadas ao Ascaris lumbricoides. Esse verme, em vez de ser um verme de ciclo fecal oral,
ele é um verme de ciclo fecal dérmico. Então, o que acontece? Vamos imaginar, vamos partir do momento em que eu tenha um determinado indivíduo, um ser humano, contaminado com um desses vermes, pode ser qualquer um deles. E essa pessoa não apresentará saneamento básico no que diz respeito à rede de esgoto. Então, esse indivíduo acaba liberando as fezes, contendo os ovos do verme, junto, veja bem, junto ao solo. Se esse indivíduo liberar as fezes junto ao solo, nessas fezes nós encontraremos os ovos desses vermes. E o ovo desse verme apresenta uma característica bem interessante. O ovo do verme, microscópico, ele, diferentemente do ascaris, que apresenta uma membrana mamilonada, apresenta uma membrana lisa. E no interior desse ovo, eu tenho um embrião em franco desenvolvimento. Dependendo das condições climáticas do solo, veja bem, eu tenho um solo, por exemplo, úmido e um pouco mais frio. O Ancylostoma duodenale pode se desenvolver. Olha, se for um solo úmido e um pouco mais quente, aí é o Necator americanus que tem maior probabilidade de sobrevivência. Ali, esse embrião se desenvolve, dará origem a uma larva, e essa larva fará a perfuração do ovo no solo. Uma vez essa larva perfurando o ovo, ela abandona esse local e acaba contaminando o terreno. Então, diferentemente de um ciclo fecal-oral, como no ascaris, nós temos aqui um ciclo fecal-dérmico, pois, nesse caso, você, o indivíduo, não precisa fazer e não vai fazer a ingestão dos ovos. Esse indivíduo, basta que ele entre em contato da sua pele, mãos, pés, pele mais fina, e em contato com o solo, o verme penetra ativamente através da pele. No momento que o verme penetra através da pele, ele atravessa a camada epitelial, chega na camada dérmica, onde ela é ricamente vascularizada. E uma vez que ele entra na região da pele, ele vai ganhar a circulação desse indivíduo. Então vamos considerar que ele ganhou a circulação através da pele. Então ele entrou por um capilar sanguíneo, do capilar sanguíneo esse verme vai cair numa vênula da mão, da vênula da mão vai cair numa veia, e essa veia vai desembocar aonde? No coração. Em que porção? Na região do átrio direito. Vindo, olha só, veja que interessante, vindo da circulação da mão até a região do nosso átrio direito pela veia cava superior, que juntamente com os vasos que vêm da região cefálica desembocam na região do átrio direito. Uma vez no átrio direito, esse verme vai cair pela circulação no ventrículo direito e esse verme será ejetado juntamente com o sangue através de um vaso que parte do coração, parte pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. Então esse verme pega a artéria pulmonar, da artéria pulmonar chegará junto ao pulmão do indivíduo. No pulmão do indivíduo, pela circulação, ele, como aconteceu junto ao ascaris lumbricoides, então vamos pegar essa região do pulmão e vamos simplesmente ampliá-la. Vamos imaginar o seguinte, nós temos boca, língua, faringe nasal, faringe oral, laringe, traqueia, brônquios. Invadiu o pulmão, ramificam-se em bronquíolos. Os bronquíolos, por sua vez, ramificam-se em bronquíolos terminais. E ao final, veja, de um bronquíolo terminal, nós temos os sacos alveolares ou simplesmente alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares é que estão sendo irrigados pelos capilares alveolares. Então, trazendo o verme via artéria pulmonar, chegamos aqui com uma arteríola pulmonar. Nessa região, a arteríola se ramifica em capilares
alveolares, que são os vasos que vão fazer a troca gasosa entre o alvéolo pulmonar e os capilares. O sangue, portanto, que abandona essa região e esses vasos vão se unir, vão formar um vaso que é uma uma vênula pulmonar que vai sair da região do pulmão. No entanto, junto a essa região dos capilares alveolares, o verme ele é atraído pelo oxigênio, pelo ar atmosférico que está no alvéolo. Então o verme sai da região do capilar, ele vai sair para a região do alvéolo ele vai subir pela região do brônquio terminal para o bronquíolo, do bronquíolo ele vai pegar o brônquio, do brônquio ele vai subir pela traqueia, da traqueia ele vai passar para o esôfago. Do esôfago do indivíduo ele vai chegar no estômago e do estômago, finalmente, esse verme atinge a região do intestino. Então, diferentemente de um Ascaris lumbricoides, que nós tivemos que ingerir os ovos providos de larvas, aqui nesse caso não. Houve uma infestação ativa, pois o verme sozinho entrou pela nossa pele. E o que o verme desse provoca junto à região do intestino? Se nós pegarmos esta pequena porção intestinal e fizermos uma lente, fizermos um aumento dessa região, você notará o seguinte: uma vez chegando no intestino, tá? Passando pelo estômago, esses vermes acabam se desenvolvendo, tá? E eles vão acabar se nutrindo de sangue que vai fluir da lesão que eles provocam. Mas como assim? Como que acontece efetivamente? Se nós pegarmos um pedaço da parede intestinal e fizermos uma ampliação, tá? Nós observaremos o seguinte: na parte mais externa, nós temos aqui uma área de tecido muscular liso. Na parte mais interna, encontramos o tecido conjuntivo, a mucosa digestiva, e aqui em branco determina-se a região do epitélio. Essa região é formada por dobras do intestino, que são chamadas de vilosidades intestinais. Elas apresentam por função aumentar a capacidade de contato com o alimento, melhorando a nossa capacidade de absorção. Uma vez alojado nessa região, esses vermes são capazes de, olha só, tá? Morder, literalmente abocanhar a vilosidade através da sua boca e com o auxílio das suas lâminas cortantes. Se for um Necator americanus ou os dentes córneos, se for um Ancylostomum duodenale, ele perfurará a vilosidade intestinal. Ao perfurar a vilosidade intestinal do indivíduo acometido da doença, atinge nessa região os vasos sanguíneos que aí existem. Uma vez lesando o vaso sanguíneo, né, esses vermes começam a se alimentar do sangue que vai fluir dessa lesão por eles provocada. Como os nematóides são os primeiros organismos da escala zoológica, da escala filogenética, a apresentarem tubo digestório unidirecional, antigamente chamado tubo digestório completo, boca e ânus, tá? Ele não precisa se desprender da velocidade. Ele vai apresentar junto à região da boca um conjunto de estruturas chamadas de pápilas bucais. Essas pápilas ou papilas bucais secretam substâncias anticoagulantes que evitam que o sangue que está fluindo coagule. Então ele vai se nutrindo desse sangue, tá? E vai absorvendo as substâncias plasmáticas que há no sangue, como, por exemplo, proteínas e carboidratos. Aí, o que acontece? Mesmo depois de saciada a sua fome, como ele apresenta o tubo digestório completo, o sangue continua a fluir da lesão. Tá? Então a pessoa acometida da ancilostomose ou do Necator americanus, ela vai apresentar fezes liquefeitas, mucosas e sanguinolentas. E é exatamente essa perda excessiva de sangue promovida por essa lesão, provocada pelo verme, é que leva o indivíduo a um quadro grave de anemia.
As medidas preventivas, as medidas profiláticas para se evitar essa doença seriam, portanto, o saneamento básico, no que diz respeito à rede de esgoto, tá? E evitar o contato da pele, mãos e pés principalmente, tá? Com solo úmido, onde possam ter sido depositadas fezes humanas. Esse foi mais um episódio da série de parasitologia do Biocrio, tá? Não deixe de fazer o seu comentário, ativar o sininho, dar o seu like e assinar o nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Até breve, gente. Um abraço. E no próximo episódio, vamos ver o bicho geográfico, o bicho que faz o mapa da coceira na nossa pele. Fica ligado!